E nós entramos agora para o momento da Palavra de Deus, onde hoje eu quero falar sobre um tema, nadando nas águas do Espírito. Hoje eu quero falar com você aí de casa sobre a importância de nós buscarmos experiências com Deus. Para isso eu quero me basear hoje na minha ministração no livro de Ezequiel, capítulo 47, aonde aqui o homem de Deus, ele relata uma experiência muito bonita, uma experiência que ele tivera com o Senhor. A Bíblia fala que esse homem de Deus, ele é levado a um rio, e nesse rio, a Bíblia fala assim que ele começa a caminhar, e ali a presença de Deus, o anjo do Senhor, à frente dele, com um cordel, começa a estender aquela linha, e a Bíblia diz que conforme ele ia caminhando, as águas iam tomando um certo volume ao seu redor. A Bíblia fala que aquele homem, o qual eu chamaria do anjo do Senhor, estica, né, aquele novelo, aquela linha, e aquelas águas começam a bater nos seus artelhos, na sua canela, e ele vai caminhando, vai caminhando e vai caminhando. E a Bíblia fala que depois de ele caminhar alguns metros, com as águas batendo na sua canela, a Bíblia fala os seus artelhos, enfim, ele estica o anjo do Senhor estica mais um pouco aquela linha, e ele começa a caminhar e as águas começam a subir, de tal maneira que as águas começam a bater no seu joelho. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor não para por aí, a presença de Deus não para por aí. A Bíblia diz assim que ele estende mais ainda aquela linha, como se estivesse medindo a distância de cada região, quanto mais profundo ia ficando aquele rio. E a Bíblia diz que agora ele estende, aquelas águas começam a bater pelos seus lombos. E a Bíblia diz que a partir dali então, que aquelas águas chegam numa altura que já começam a se tornar umas águas já envolvendo todo o seu corpo, a Bíblia fala que agora o anjo do Senhor, a presença de Deus, fala para o profeta dizendo assim: a partir de agora, estas águas que irão para a frente se tornarão agora um grande córrego, e a partir de então essas águas só poderão ser passadas a nado. E a Bíblia então começa a relatar sobre agora esse ribeiro, essas águas. E essas águas agora são colocadas como águas que saram, águas de restauração, assim a Bíblia chama essas águas. Este rio que, segundo a Bíblia, agora o profeta só poderia, dentro desta visão, adentrar a nado. Águas que restaurariam, águas que curariam, águas que sarariam, águas que prosperariam a vida daquela pessoa. Porque a Bíblia fala assim, que nessas águas haveriam peixes do mar grande. O que nós aprendemos com esta revelação bíblica, que eu gostaria de compartilhar, por isso que o tema de hoje é nadando nas águas do Espírito. Que muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de relação com Deus um pouco medíocre. Eu chamaria de medíocre por quê? Porque vivemos mais as emoções daquilo que chamaríamos de uma relação com Deus do que verdadeiramente experiências espirituais com Deus. Esse último final de semana em nossa comunidade, eu chamava a atenção das pessoas presentes. Tamanha tem sido a minha preocupação, porque tenho visto, assim, pelo menos nos meus contatos, as pessoas têm criado grupos de oração. E daí você vai falar assim: mas pastor, qual é o problema das pessoas criarem no WhatsApp, nas redes sociais, um grupo de oração? Isso é importante? Sim, é muito importante. Não vejo e não tiro aqui a razão de você ter um grupo de relacionamento, que se possa trocar textos bíblicos, versículos bíblicos, informações bíblicas, ou até mesmo compartilhar uma necessidade para que aquele grupo esteja orando. Mas aonde entra a minha preocupação nessa história? Minha preocupação entra que muitas pessoas nos dias de hoje estão trocando uma comunhão plena com Deus, uma relação individual com Deus, por uma vida de emoção falando de Deus. É muito importante que você saiba diferenciar as coisas. O que é uma vida
onde você fala de Deus num grupo para algumas pessoas e você falar que gostoso, que legal, que emocionante. É emocionante a gente falar de Deus, trocar informações. E uma outra coisa é você ter a tua vida de relação com Deus particular, a qual envolve o culto. O que chamaríamos de culto? O teu tempo com Deus, o teu tempo de estar na casa de oração. O próprio Jesus falou que aquela casa, o lugar, o templo, seria chamado de casa de oração. Muitas pessoas não entendem do porquê. Pastor, por que eu preciso ir à igreja? Se você tiver um pequeno conhecimento bíblico, você vai ver que Deus sempre teve uma preocupação, ter um lugar onde as pessoas fizessem naquele lugar um referencial para que a presença de Deus fosse cultuada. Se pegamos o povo hebreu deixando o Egito, vamos descobrir esse povo, Deus dando a Moisés e aquele povo uma estratégia, uma instrução para criarem a Arca da Aliança. E aquela arca era uma referência que ali habitava a presença de Deus. E até na construção daquela arca já houve um envolver de todo o povo que deixaram o Egito, através da contribuição, através do esforço para que aquela arca fosse feita. Por sua vez, o tabernáculo como referência da habitação de Deus. Mais tarde, nós vamos ver o templo sendo construído como uma referência de culto, lugar de adoração. E nós vamos ver na história bíblica o templo sendo destruído e sendo levantado outras vezes para que o povo tivesse como referência o templo como um lugar de adoração. E nós vemos mais tarde no tempo do cristianismo agora, né, já no livro de Atos dos Apóstolos, lugares de oração, casas onde as pessoas se reuniam, né, e para buscar do Senhor, como também no templo. O que eu quero deixar como uma reflexão no teu coração nesta noite, que nós podemos viver níveis de relacionamento com Deus. Podemos viver níveis onde estas águas, que nós chamaríamos de águas do Espírito, de uma relação com Deus, de um envolvimento com Deus, podem bater nos seus tornozelos. Quem sabe você viva como uma criança feliz, correndo na beira da praia onde a água não passa de 4, 3, 2 centímetros, espirrando água para todo lado e dizendo que é feliz e achando que isto seja uma excelente vida de relação com o Espírito de Deus, com a presença de Deus na sua vida. Quem sabe você esteja já um pouco mais atrevido, com as águas, como disse aqui o profeta, batendo nos seus joelhos e achando já que você já é maduro espiritualmente, que você já conhece de Deus. Ou até mesmo você acredite ser, quem sabe, um grande conhecedor da Bíblia Sagrada, quem sabe já um teólogo, quem sabe um professor de teologia, um pastor, quem sabe até mesmo, aonde você acha que pelo fato de você já estar envolvido pelas águas do Espírito até os teus lombos, você já esteja definitivamente maduro espiritualmente para poder dizer assim, eu conheço Deus. A Bíblia fala que Jó, ele era um homem que conhecia a Deus. E o livro de Jó começa com Jó falando de Deus, mostrando Jó como um homem de Deus. E a Bíblia, o livro de Jó termina falando de Jó como um homem de Deus também. Só que lá no final, no seu verso, se me falha a memória, 42, Jó fala assim, antes de enfrentar tudo o que eu enfrentei, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que eu quero dizer para você, aí de casa nesta noite, que assim como nesta visão de Ezequiel 47, existem águas mais profundas a serem exploradas no tocante à nossa relação com Deus, existem águas muito mais profundas e que você vai ter que aprender a nadar nessas águas para experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Eu fecho a minha reflexão desta noite, desafiando você a uma comunhão maior com Deus. Fecho a minha mensagem desta noite, desafiando você aí de casa, a você ir muito mais além do aquilo que nós chamaríamos de religião. Eu desafio você a ir mais além do que, quem sabe, ficar horas e horas no WhatsApp falando de Deus ou no Facebook e aprender, quem sabe, o que é uma vida de cristianismo aplicada no seu dia a dia,
num tempo, mais tempo ao templo, à casa de Deus, a um culto. Muitas vezes nós queremos servir a Deus no conforto dos nossos lares, mas a comunhão na casa do Senhor é muito importante, porque é na igreja que você levanta suas mãos e adora a Deus. É na igreja que você se curva em oração. É na igreja que você passa a ter comunhão com pessoas que você sequer conhece. E esta é a comunhão que o Senhor quer que tenhamos. E não somente com aqueles que nós optamos e decidimos como amigos para chamarmos de irmãos. Eu quero desafiar você a nadar em águas mais profundas, em aplicação da tua fé, em aceitar desafios, compromissos, a você abraçar causas aonde você possa dizer realmente estou praticando o meu cristianismo no tocante a contribuir, a ajudar, a ofertar, a dizimar e apoiar pessoas. Que Deus possa estar te levando às águas mais profundas. Eu quero orar com você nesta noite. Senhor nosso Deus, no nome de Jesus, eu quero abençoar o meu amigo e minha amiga que está em casa, que assim como nós pregamos hoje aqui na visão de Ezequiel 47, ele possa também, meu Deus, aprender a ir nadar em águas mais profundas do Espírito. Que ele possa, Senhor amado, realmente tomar a coragem para se envolver mais com as coisas de Deus. Que se ele está vivendo um tempo de comodismo espiritual, que ele possa sair desse comodismo e que ele possa experimentar o que o Senhor tem para ele nessas águas espirituais muito mais profundas, porque ali está o milagre, ali está, Pai amado, a revelação, ali está a grande experiência que Deus quer ter com ele. Nós colocamos no teu altar a vida de cada amigo e amiga que nos assiste nesta noite. Eu abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe. Meu desejo é que você possa evoluir na sua vida espiritual. Meu desejo é que você possa crescer na sua relação com Deus e no seu relacionamento com Deus cada dia mais.